é Nicole Veiga Prata e eu serei a instrutora da aula de hoje, que é sobre a técnica de análise de problemas em auditorias. Vamos começar? No TCU, as técnicas de análise de problemas são muito usadas em auditorias operacionais. Porém, podem também ser utilizadas em outros tipos de auditoria e em outros instrumentos de fiscalização, como em levantamentos. A principal referência da aula de hoje é o documento técnico do TCU, chamado Técnicas de Análise de Problema para Auditorias. Este documento sintetiza as melhores práticas na aplicação de técnicas de análise de problemas em auditorias realizadas pelo tribunal. O documento está alinhado aos padrões de auditoria da Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superiores, a INTOSAI, e em especial as ISAIs 3000 de 2014. Além disso, a abordagem adotada está referenciada na literatura especializada, pois as técnicas de análise de problema utilizadas por nós aqui no TCU foram adaptadas de ferramentas criadas para o gerenciamento de empresas, que começaram a surgir a partir da década de 1950. O documento pode ser consultado no portal do TCU, em Controle Externo, na aba Auditoria, no link Técnicas, Estudos e Ferramentas. Passemos agora para o conceito de análise de problema. As técnicas de análise de problemas são ferramentas que auxiliam o estudo em profundidade e de forma estruturada de problemas, fornecendo subsídios para a identificação de suas causas, suas consequências, suas interrelações, assim como possíveis soluções. As duas principais técnicas de análise de problemas aplicadas em auditorias no TCU são o diagrama de Ishikawa e a árvore de problemas. O diagrama de Ishikawa e a árvore de problemas possuem o mesmo propósito e podem se adequar a diferentes objetos de auditoria. Assim, a escolha de qual técnica aplicar, no caso concreto, é de responsabilidade de cada equipe de auditoria. Como eu já disse antes, as técnicas de análise de problemas que utilizamos aqui no TCU foram adaptadas de ferramentas criadas para o gerenciamento de empresas, em especial a teoria do controle de qualidade total, a sigla em inglês é TQC, que vem da expressão Total Quality Control, e o PDCA, que é uma técnica muito difundida no universo gerencial. A sigla é formada pelas iniciais das palavras em inglês plan, que é planejar, o do, que é o fazer, o check, que é checar, e a action, que é a ação. Uma das adaptações que realizamos para aplicar essas técnicas em nossas auditorias é que aqui no TCU, geralmente, nós aplicamos somente a primeira parte do método de análise e solução de problemas, porque o objetivo é entender o órgão, o programa ou a política pública que está sendo objeto de estudo. E, além disso, a gente quer entender também o contexto que essa política está inserida. E o objetivo é dar foco ao trabalho. Ao aplicar o método, não se busca, de forma imediata, a formulação de soluções para os problemas que nós identificamos, visto que as propostas de encaminhamento, as determinações e as recomendações são definidas somente ao final da fase de execução, quando são identificados os achados de auditoria. Assim, as técnicas são aplicadas com o objetivo de identificar e estudar um problema considerado central em relação ao objeto auditado, assim como suas causas. Além disso, são definidas as relações de causa e efeito entre essas causas identificadas. Bom, todos nós temos uma
ideia do que vem a ser um problema, pois precisamos lidar com situações adversas no nosso dia a dia. Porém, no universo gerencial, a palavra problema recebe diferentes conceituações. Então, agora vamos citar alguns conceitos da palavra problema que são utilizados no mundo gerencial. O problema ele pode ser definido como um evento, um fato ou um resultado indesejável de um trabalho. Ou ainda representa qualquer situação que incomoda e que precisa ser mudada a partir de critérios estabelecidos. Um outro conceito de problema é que ele pode ser definido como a diferença entre o padrão ou objetivo existente e a situação atual que se encontra em uma determinada organização. Assim sendo, só pode haver um problema se existe algum padrão ou objetivo para que eu possa fazer essa comparação. Gostaria de chamar a atenção para esse último conceito, pois ele é muito semelhante ao modo conceitual usado em nossas auditorias, que define o achado como a diferença entre o critério, que seria o padrão ou objetivo a ser seguido, e a situação encontrada, que é a situação atual. É preciso ressaltar que a tarefa mais importante de qualquer análise de problema é justamente a sua identificação. Quando o problema é corretamente identificado e caracterizado, 50% dele já está resolvido. Mais adiante, quando estivermos descrevendo as ferramentas que utilizamos aqui no tribunal, daremos algumas dicas de como identificar e caracterizar bem o problema que será estudado pela equipe de auditoria. Bom, quando que a análise de problema ela é utilizada? Em auditoria, as técnicas de análise de problemas são usadas para facilitar a compreensão do conjunto de fatores que possam estar dificultando ou impedindo o alcance dos objetivos definidos para políticas, programas ou órgãos públicos auditados. A partir dessa compreensão, a equipe pode definir o escopo do trabalho, assim como pode desenhar estratégias metodológicas para obter evidências que reforçam as constatações da auditoria. Dessa forma, podem ser muito úteis para auxiliar as equipes de auditoria a compreender o objeto auditado e definir o foco do trabalho. Assim, as técnicas de análise de problemas são aplicadas na etapa de planejamento da auditoria. É uma ferramenta de diagnóstico. Nesta fase, a equipe realiza a análise preliminar do objeto de auditoria, com o objetivo de obter os conhecimentos necessários para sua compreensão, bem como do ambiente organizacional em que ele está inserido. Assim, o principal requisito para a aplicação de uma das técnicas de análise de problema é a realização da análise preliminar do objeto de auditoria. Para isso, a equipe deve buscar informações de diversas naturezas e fontes. A definição do problema somente é feita após a equipe estudar o tema da auditoria em profundidade. Assim, não é possível iniciar a fase de planejamento pela aplicação dessa técnica, exceto se a auditoria já tiver sido precedida por um levantamento suficientemente detalhado que possibilitou problematizar o objeto da auditoria. Normalmente, as primeiras informações sobre o objeto de auditoria são obtidas por meio da revisão da literatura e entrevistas com gestores dos órgãos auditados, com especialistas sobre o tema e com outros stakeholders. Agora, vamos dedicar os próximos slides para detalhar as duas técnicas de análise de problema utilizadas nas auditorias do tribunal. A primeira é o diagrama de Chikawa, também conhecido como diagrama de causa-efeito ou diagrama de espinha de peixe, que é uma ferramenta de representação das possíveis causas que levam a um determinado efeito ou problema.
Então, assim, no diagrama de Ishikawa, as causas são representadas por setas que concorrem para o problema que está sendo analisado. A definição do problema a ser estudado é o primeiro passo para a construção do diagrama. Ele deve ser definido tendo como base, como eu já disse no slide passado, o conhecimento adquirido pela equipe, né, quando faz a análise preliminar do objeto de auditoria e pela aplicação de outras técnicas de diagnóstico relevantes, que normalmente a gente faz anteriormente à análise de problemas, como a análise SWOT, e o ADVR, diagrama de verificação de riscos, a análise de stakeholders, né? Também que são técnicas que normalmente a gente aplica no começo do planejamento da auditoria. O problema definido, ele deve ser colocado na extremidade direita do diagrama, no local onde seria a cabeça do peixe. O segundo passo é a definição dos grupos de causa, né, que são as causas mais complexas, que são esses grupos de causas que eu destaco agora no diagrama em vermelho. O trabalho da equipe é ir decompondo essas causas mais complexas, esse grande grupo de causas, né, em causas mais simples, que são chamadas de causas primárias, secundárias, terciárias e assim por diante. Esse procedimento deve se repetir até o momento em que o grupo ou facilitador perceba que não há como mais decompor as causas. Esse é o processo de descobrir as causas das causas. As relações que demonstram que uma causa é responsável pelo surgimento de outra são evidenciadas pelas setas. Porém, como todas as causas elas estão agrupadas em um grupo, em um grupo maior, não se perde a visão de conjunto. Ao final do processo, o grupo possui um quadro completo dos diversos fatores que concorrem para o problema estudado, com as suas interrelações detalhadamente ilustradas. Esse diagrama é baseado na percepção dos integrantes da equipe de auditoria. E esse quadro possibilita a rápida visualização do conjunto de elementos envolvidos na situação encontrada, o que facilita a definição do escopo do trabalho. A construção do diagrama é realizada inicialmente apenas pela equipe de auditoria, com base nas informações já coletadas e analisadas. Esse esboço serve para organizar, nivelar e harmonizar o entendimento da equipe sobre o problema. Porém, nós recomendamos que após a conclusão do diagrama pela equipe, esse diagrama deve ser validado com o gestor, de modo a permitir que ele faça correções ou complementações, né? O que deixa o diagrama mais rico. Como eu havia prometido no começo de nossa aula, esse slide será dedicado para dar dicas para a formulação do problema central. A formulação do problema deve ser cuidadosa, pois orientará as etapas seguintes. Sendo assim, para que o problema tenha uma redação adequada, é preciso seguir algumas dicas que estão destacadas a seguir. A primeira, o problema é uma situação negativa. É uma situação real e não teórica. Sua redação não deve ser extensa nem muito vaga, como, por exemplo, infraestrutura, que por si só não especifica qual é o problema. Deve-se evitar escrever o problema como sendo falta de um determinado serviço ou um determinado aspecto. Por exemplo, falta de creches e pré-escolas. Quando o problema é redigido desta maneira,
você direciona a solução para o caso do exemplo. Você direciona a solução. No caso do exemplo que nós demos, a construção de novas creches seria a solução. E isso, quando você direciona, você tolhe a busca por soluções alternativas. Da mesma forma, deve-se evitar descrever o problema como a não existência de algo. Por exemplo, não existe no país um órgão responsável pela fiscalização das florestas. Outro ponto que deve ser observado: não se deve escrever a causa do problema em seu enunciado. Por exemplo, a qualidade das estradas está ruim devido à falta de fiscalização das obras. Isso também tolhe a equipe a pensar em outras causas do problema, né? Acaba direcionando a equipe a ter somente esse pensamento. E, por último, o problema não deve ser formulado a partir de interpretações, preconceitos ou posicionamentos individuais. Por exemplo, o governo é burocrático. Nesse slide, eu trouxe o exemplo da aplicação do diagrama de Chikawa na auditoria que avaliou a concessão do benefício do auxílio-doença. Nessa auditoria, o problema principal identificado pela equipe foi gastos excessivos com auxílio-doença. A partir dos estudos preliminares da fase de planejamento, foram identificados 5 conjuntos de causas. São eles: gestão e controles internos deficientes, perícia médica deficiente, modernização operacional, fraudes e aumento da demanda. A equipe agrupou as causas identificadas nesses 5 grupos principais e foi estabelecendo as relações de causalidade, ou seja, definindo qual causa era responsável por gerar as demais. O detalhamento foi diferente em cada grupo de causas, mas em sua grande maioria foram detalhadas até as causas primárias. Porém, no grupo aumento da demanda, a equipe conseguiu detalhar um pouco mais, chegando às causas terciárias. Então, vamos olhar em detalhe. O aumento da demanda, que possui como uma de suas causas o desenvolvimento de doenças operacionais, que é uma causa primária. Mas, por que ocorre o desenvolvimento dessas doenças ocupacionais? Então, por 2 razões identificadas pela equipe. A primeira razão, porque há empregadores que não investem em prevenção. A segunda, porque há empregadores que não cumprem a legislação. Essas são as causas secundárias identificadas. A equipe achou por bem detalhar um pouco mais o problema e resolveu responder: mas por que há empregadores que não cumprem a legislação? Uma das causas encontradas foi a falta de fiscalização. Então, essa seria a causa terciária. Note que o processo de definição de causas pode ser mais detalhado ou menos detalhado. Cabe à equipe definir qual o nível de detalhamento ideal para compreender o objeto auditado e o ambiente em que está inserido. O diagrama acaba evidenciando a complexidade do ambiente e a quantidade de fatores que correm para a existência do problema que está sendo estudado. Além disso, se um conjunto de causas reflete áreas e situações que estão fora da esfera de atuação do TCU, o detalhamento mais aprofundado dessas causas deixa de ser primordial. Mesmo assim, esse conjunto de causas pode permanecer no diagrama para deixar todas as causas mapeadas, o que mostra a complexidade do tema.
Porém, isso deve ficar claro para a equipe que essas causas que estão fora do escopo de atuação do TCU não poderão ser o foco do trabalho. Passemos agora para a análise das vantagens e limitações de se aplicar o diagrama de Ishikawa em auditoria. Então, as vantagens são: o uso da ferramenta é educativo, pois exige um esforço coletivo de auditados e auditores para hierarquizar as causas identificadas e agrupá-las em grandes grupos que abordam o mesmo tema. Direciona o foco da atenção para o problema, levando à conscientização de auditores e auditados de que sua solução não se restringe a atitudes simplistas, como, por exemplo, substituir ou contratar pessoas, adquirir equipamentos, construir novas escolas, novos hospitais, mas exige sim uma abordagem integrada para combater as diversas causas possíveis. Conduz à efetiva pesquisa das causas, evitando-se o desperdício de esforços da equipe com estudo de aspectos não relacionados ao problema que está sendo estudado. Uma outra vantagem muito importante é que ela nivela a compreensão dos envolvidos sobre o problema e permite o uso genérico, sendo aplicável a problemas das mais diversas naturezas. Porém, a utilização de qualquer ferramenta envolve limitações. Então, assim, vamos ver quais são as limitações do Ishikawa, né? Uma das limitações do Ishikawa é a impossibilidade de se conectar uma causa comum a diferentes grupos. Cada elemento causal conecta exclusivamente a um único outro elemento do diagrama. O que a gente faz, o que pode ser feito para superar essa limitação, é a repetição dessa causa comum nos diferentes grupos em que ela aparece. Outra limitação reside no fato de que o resultado encontrado ele não é exato. Vou explicar. Como o diagrama ele é construído a partir de opiniões e percepções de um grupo de pessoas, é possível que, ao se mudar os integrantes do grupo, as conclusões obtidas no estudo de um mesmo problema não sejam as mesmas. Então, assim, para mitigar essa limitação, é preciso que o grupo estude o assunto com base em diversas fontes de informação antes da reunião de construção do diagrama e ouça os diferentes atores envolvidos. Além disso, validar o instrumento com gestores e especialistas também ajuda e é importante para acrescentar causas que não foram citadas e retirar aquelas que não interferem ou são pouco significativas para produzir o problema estudado. Bom, colegas, estas foram as informações que eu gostaria de passar sobre a técnica de análise de problemas em auditorias. Mais informações podem ser obtidas no documento técnico que eu mencionei no início da aula. Ele possui outros exemplos de aplicação da técnica em auditorias do TCU, também define o passo a passo para a aplicação do diagrama de Ishikawa e da árvore de problemas, e ainda elenca outras técnicas que podem ser utilizadas conjuntamente e contribuem para a aplicação da análise de problema, como o brainstorm, é uma técnica muito conhecida, né? Os 5 porquês e a matriz Gucci. Não deixe de ler o documento para aprimorar seus conhecimentos. Obrigada e bom curso a todos.